Deus pode ficar em pé para ler a palavra de Deus. Apocalipse 10. Eu quero ler algumas escrituras familiares. Apocalipse 10. E daí eu quero tomar em Amós 3. Apocalipse 10, 1. E eu vi um anjo poderoso descer do céu, cercado de uma nuvem, e sua como que Você não está agradecido que estamos pregando de um livro aberto? Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra e clamou com grande voz, como quando um leão brama. E quando ele bramou, 7 trovões soaram suas vozes. Agora Amós 3, 7 e 8. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os segredos aos seus servos, os profetas. O leão tem bramido, quem não temerá? O Senhor tem falado, quem pode ficar sem profetizar? Pai Celestial, ao chegarmos na Tua presença, nós Te adoramos, cantamos os hinos, gostamos dos hinos especiais. Agora viemos a esta parte onde nós tomamos o pão da vida e damos ao povo. E estou pedindo só, Senhor, que Tu quebre o pão da vida esta noite. Senhor, Tu é conhecido aqueles que caminham a Emaús contigo, Senhor. Tu é conhecido em quebrar o pão, Senhor. Venha e quebra o pão da vida esta noite, Senhor. Possa o Espírito Santo continuar a ter preeminência total neste culto. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu pediria que você cumprimentasse alguém que está ao seu lado. Eu sempre tenho medo de dizer isso na África, porque eles caminham por todos os lugares e demora meia hora depois para eles voltar nos lugares deles. Vocês podem se sentar. Deus vos abençoe, santos. Eu quero tomar meu texto do verso 8 do capítulo 3. O leão tem bramido, então. O profeta de Deus nos disse que quando o leão brame na floresta, todo mundo se cala. Quando o leão brama, a hiena para, o macaco para, os pássaros, tudo. Por que eles param? Por quê? Porque o rei tem falado. Então, Amós disse, o leão tem bramido. Quem não temerá? O Senhor Deus tem falado. Quem pode, mas não profetizar? Então, se nós estamos no reino do leão, da tribo de Judá, não podemos evitar. Não podemos evitar, mas profetizar. Porque nosso rei tem falado. Amém? Agora eu quero notar em outra escritura, em 1 Pedro 5, verso 8, que eu quero ler agora, onde Pedro diz, aqui em 1 Pedro 5, verso 8, seja sóbrio e vigilante, porque o seu adversário, o leão, é um leão que brame, caminhando ao redor, procurando aqueles que ele possa devorar. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, e eu estou tentando tomar os seus olhos aqui, é um pouco... a atmosfera é um pouco diferente porque da luz aqui. Eu estou tentando me acostumar e enquanto você me acostuma comigo, eu estou tentando se acostumar com você. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que Cristo e o diabo são descrevidos como leões. Ambos trazem temor. Amós disse, o leão tem bramido, quem não temerá? O Senhor tem falado, quem não pode ficar sem profetizar? Quando o Senhor fala, isso é a voz de Deus para hoje, cumprir Apocalipse 10, 3, Cristo descendo. Nós estávamos transmitindo com o irmão Diogo, estava vindo, e nós gostamos dele pregando pela internet, é Deus descendo, clamando com uma grande voz. Não era um assopro, não foi feito na esquina escondido, não foi numa câmara secreta. Deus não clamou em um lugar escuro, foi bem no aberto, para todo mundo ver. Em Mateus 24, verso 26 diz, então, eu digo a vós,
eis que está no deserto. Se ele estiver no deserto, não creia, ou se estiver em tal lugar não vá. Se apenas nosso grupo, apenas nossa igreja, nem vá. Porque como o relâmpago sai do leste e vai ao oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Será um avivamento, um acordar universal. A voz de Deus ainda está ecoando por volta do mundo, através do ministério, a voz de muitas águas. Então agora, Pedro está divisando a igreja, que o diabo também está caminhando, procurando devorar, como um leão, a qualquer que possa tragar. Agora, outras palavras, Satanás, ele é um impostor. Como um leão. Está vendo? Ele está copiando. Ele não tem uma ideia original, ele só vê o que Deus faz, então ele vai e copia. Então, ele é um impostor, porque o irmão Branham diz que um leão, ele brama, pode assustar um homem até quase morrer. Quando já ouviram o irmão Branham falar isso aí? Quando o leão ataca alguém, ele disse que, na verdade, ele assustam mais do que o ataque por si mesmo. Então, o propósito de Satanás, de vir como um leão nesta era, como um leão, é para dar medo ao seu coração. O propósito dele é para fazer você perder confiança em você mesmo. Amém? Na sua posição de cristão, para deixar tribulado. Quando você fica com medo, você fica vulnerável. Quando você fica com medo, e medo é uma coisa real. Você sabe, esta é a tática do inimigo, até mesmo na guerra. Israel ganhou muitas batalhas porque o inimigo ficou com medo. Então, quando o medo vem a você, você perde confiança em você, na sua própria força. Você perde confiança na sua habilidade. Medo é uma coisa muito real. Se você já sentiu isso, sabe, eu quero ser honesto essa noite. Todos nós temos sido tomados por medo alguma vez ou outra. E quando você está com medo, se você já experienciou isso, você sabe o que eu quero dizer, você quase fica paralisado. Parece que você está paralisado. Então, olha o que acontece aqui em Nova York. Quando, dia 11 de setembro, lá nos terroristas ataques, todo mundo por dias e semanas estava com medo, controlado por medo. Fecharam todos os aeroportos, não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá. Fecharam os aeroportos, milhares de pessoas pararam de voar. Por quê? Medo no meu país. Amém? Então as pessoas cancelaram os voos e os esportes profissionais e assim por diante. Eu lembro. Foi fechado os escritórios governamentais, até a Disney parou. As pessoas estavam tomadas por medo, não sabiam o que aconteceria. Então, ambos, Cristos e o diabo, estão tipificados aqui como um leão que brame. Mas há dois tipos de medo. Amém? Cristo, bramando como um leão brama, é a sua proteção, vê? O leão tem bramido no nosso dia e isto é a nossa proteção dada por Deus. Amém? O leão tem bramido. Amós disse, quem não temerá? É um temor reverencial, é um temor pio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Cristo chamando, como quando um leão brame, na Apocalipse 10, diz, 7 trovões soaram suas vozes. Amém? E acordou a noiva, porque o profeta disse que seria esses 7 trovões desconhecidos que acordaria a noiva e daria a ela a fé de rapto. Algumas pessoas não gostam de ouvir sobre os 7 trovões. A minha questão é, você está dormindo? Se você não está dormindo, algo te acordou. Sabe o que é? É possível ser acordado algumas vezes e não saber o que te acordou, sabe? Um cachorro, um carro, alguém bate ou te bateu em você. Você não sabe o que te acordou, mas você está acordado nesta noite é porque foram esses 7 trovões desconhecidos que acordou a noiva e tem dado a ela a fé de rapto. Tem dado, mas o diabo está trabalhando para lutar contra o Apocalipse 10. Não contra o Vaticano, mas dentro da mensagem, tentando tirar sua proteção. O leão que brame é a sua proteção. Alertou a noiva para os ataques do diabo. Esse fez descobrir suas táticas. Então, se protegendo ela do leão que devora. Eu quero ir em outra escritura agora. Em 1 Pedro 1:13, onde
onde Pedro diz, em verso 13, ele disse, então, cinge os seus lombos da sua mente, observe, sejam sóbrios e tenha esperança até o fim, pela graça que está para ser trazida a você quando? Na revelação de Jesus Cristo, vê? Então, esteja certo que você tem a proteção própria. Cinja seus lombos da sua mente, a esperança até o fim, que haverá uma graça especial. Quando a pedra desceu bramando. Graça, graça, graça. Uma especial graça trazida a você no nosso dia. A revelação, o desvelar de Jesus Cristo. Então, Pedro está avisando que nós precisamos das nossas mentes protegidas nesses dias. Quantos concordam com isso? Nós precisamos das nossas mentes protegidas. Quando? Na revelação de Jesus Cristo. Então, por causa da nossa mente, é onde a batalha acontece. O campo de batalha. Então, Pedro está nos avisando, sejais sóbrio, sejais vigilante, que continue observando, que continue seus olhos abertos. Por quê? Porque o impostor está à espreita. O profeta disse que o diabo é como um leão que brame, caminhando por aí, quem possa devorar. Eu olhei essa palavra, ainda que não sabemos nada do grego, mas podemos dar uma olhada e pesquisar e tipificar a palavra e trazê-la aí. Então a palavra devorar significa engolir. Isso, tomar, engolir, para destruir. Então aqui está o aviso de Pedro para nós nos últimos dias. O aviso é, você será atacado. Você será, não talvez, você será. Assim como eles tiveram um alerta vermelho essa última semana por causa de Londres, lá o que aconteceu no aeroporto, o ataque lá. Então, e na América eles nos dizem que não é a questão se você vai ser atacado, é quando a questão. Então, se você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, o diabo vai te atacar. Então é melhor que nós encaramos os fatos. O fato de que o objetivo de Satanás é de tirar você da sua comissão, te matar espiritualmente. Então, normalmente, o seu primeiro movimento é tirar você da proteção dada por Deus, que é a palavra, amém? A palavra da qual você está debaixo. Eva estava protegida desde que ela ficasse debaixo da proteção do seu marido, amém? O irmão Brana diz que o seu pastor é seu marido, espiritualmente falando. Eu sei que o irmão Gerd trouxe o equilíbrio nisso aí. Na reunião de ministros, eu não quero explicar, mas foi o que o irmão Brand disse. O seu pastor é o seu marido espiritualmente. Então, o diabo tentará tirar você. Você tem a atenção de vocês? O diabo tentará puxar de um ministério ordenado por Deus. Tirar você do companheirismo dos santos. Então, quando você é tirado do companheirismo, então você é uma presa fácil para o diabo. Aqui está o problema, aqui está. Ele não vem como o diabo, vê? Ele vem disfarçado como um leão que brame também. Ele vem como um ministro de luz, amém? Com a revelação superior como sendo seu pastor, amém? O propósito dele é puxar você longe da sua proteção. Eu disse à igreja lá em Edmonton, quantas pessoas na nossa cidade têm se tornado presa do diabo, aleijado espiritualmente, não conseguem caminhar mais, não vão mais na igreja, não precisa de pastor, estão falando, amém? Não conseguem achar o caminho de volta, ver os filhos deles se desviando. Satanás odeia uma palavra baseada na palavra. Uma igreja baseada na palavra. É melhor que você saber que Satanás está procurando cada ministro ordenado por Deus. Irmão Hammond, eu me desculpe, mas você vai ter que ouvir a mesma mensagem que você pregou para nós. Pelo menos não tenho o Mongólia para dizer, levantar a mão mostrando o número 2, dizendo que eu estou pregando de novo. Satanás odeia uma igreja baseada na palavra, com base na palavra, porque o trabalho que Cloverdale Bible está fazendo, você sabe que Satanás odeia essa assembleia.
Ele odeia essa assembleia. Ele está determinado a destruí-la. Então o diabo não é... Ele sai para destruir cada um de nós. Mas aqui está. Deus não vai parar o diabo de atacar-nos, os crentes. Amém? Ele tem dado-nos a nossa proteção. Cristo descendo com o livro aberto e bramando como um leão brama, como nossa proteção. A mensagem da hora é a nossa proteção. E os 7 trovões soaram. Aí está a nossa proteção. Amém? Então Deus tem protegido seus filhos através da palavra para o dia. Agora, Paulo nos diz, quando sabe que o irmão Branham disse que a igreja de Efésios era a igreja modelo, era a igreja modelo da igreja do princípio. Paulo, depois de pregar aos Efésios em predestinação, ele pregou predestinação, pregou a eleição, pregou que você é selado até o dia da tua redenção. Amém? Ele coloca o ministério quíntuplo. Todas essas coisas, então ele termina no capítulo 6 e diz que você vai ser atacado. Amém? Ele disse, cinja os seus lombos com as armas de Deus. E essa igreja modelo, essa igreja que era espiritual e podia receber a pregação de eleição e predestinação, todas essas coisas, também recebeu o ministério quíntuplo. No final, olha o que ele diz, vocês serão atacados, então cinja seus lombos. Coloque todas as vestimentas de Deus. Se nós precisamos das vestimentas de Deus, alguma vez é nesse dia que nós estamos. Quando Satanás está bramindo como um leão, sabendo que o tempo está acabando, ele está na espreita. E agora Deus não vai parar o diabo de atacar de você. Ele tem colocado-nos numa escolha livre, em escolha livre. Deus seria injusto se ele te mantesse, te evitasse que você fosse atacado, quando ele permitiu Adão e Eva ser atacado, quando ele permitiu atacar Jó, até a conversa privada que ouvimos no outro dia, que o diabo teve com Deus sobre Jó. Então Deus seria injusto se ele permitisse Elias ser atacado, Daniel, os profetas serem atacados pelo diabo. Deus nos coloca debaixo da mesma base como ele colocou Adão, então ele pudesse escolher. Eu creio que foi o irmão Gerd que trouxe isso à nossa atenção outro dia. Ele disse, Deus nos colocou no mesmo lugar. Deus nos colocou o irmão Branham no mesmo lugar, na mesma posição que ele fez com todos os outros, para que ele pudesse escolher, fazer uma escolha, porque tu tens escolhido o caminho difícil. O caminho difícil não é o meu caminho. Vê? O irmão Branham não estava... foi empurrado através de um cano, ele teve que fazer decisões. Ele disse, porque você tem escolhido, ele disse, o caminho difícil, o caminho estreito, e é o meu caminho. Daí você chega nessa decisão final que você tem feito, uma grande porção do céu agora espera por ti. Amém? Então, Adão era o filho de Deus, com toda a autoridade dos céus atrás dele, e ainda ele estava sujeito aos ataques do diabo. Então, assim como o segundo Adão também estava na mesma posição, na mesma condição. Adão, quero dizer, Jesus Cristo foi tentado, o irmão Branham disse, em todos os pontos. A Escritura diz, ele foi tentado por mulheres. É difícil ver isto. Ele foi tentado por dinheiro, ele foi tentado por popularidade, mas eu quero que você chegar a um ponto aqui, o que Satanás ataca a fundação de Cristo. Ele tenta acabar com ou questionar o Messias. Quero questionar. Ele disse, se você é o Filho de Deus, veja, se tu és o Filho de Deus, então ele tentou entrar, fazer que ele duvidasse de quem ele era. E aquele mesmo diabo está bem aqui nesse auditório esta noite. Ele vai tentar te levar a duvidar quem você realmente é. Ele tenta duvidar da sua eleição. Se você é o Messias, transforme essas pedras em pão, ou se jogue do templo, porque está escrito... O diabo sabe como usar citações, vê? O
que o diabo estava fazendo? Estava fazendo que Cristo duvidasse quem ele era. Ele estava tentando propagar sua incredulidade. Satanás estava tentando propagar sua incredulidade em cima de Cristo. Se você és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. E se ele fez aquilo a Cristo, não acha que ele fará a mesma coisa com você? Para duvidar quem você é? Aleluia. Deus permitiu cada um dos profetas a serem severamente treinados. E ele colocou todos na mesma base. Como ele fez com Adão e Eva. E que tal os 3 hebreus? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram escolhidos de Deus. Eles foram eleitos por Deus. Amém? Deus permitiu que eles chegassem bem pertinho da fornalha. Mas ele estava bem lá. Amém? Mas ele nunca deixou que ele evitasse de atacar. Ele deixou que colocasse pressão neles. Se baixe se incline essa imagem. Se incline essa imagem. Se incline a imagem desse homem santo. Amém? Ele disse, se você se inclinar a este homem santo, o irmão Branham disse, era a imagem de Daniel próprio. Eu vou jogar você na fornalha ardente. Eu quero que você entenda isso. Eles disseram, nós não estamos envergonhados, não temos medo de responder-te, não temos que pensar e conversar sobre isso, o que nós responderemos. Nós te respondemos agora. Nosso Deus é capaz de livrar-nos. Mas, mesmo se Ele não nos livrar-nos, nós não vamos inclinar à imagem. Nós não vamos inclinar a qualquer homem, imagem feita por homem. Nem a noiva de Jesus Cristo vai inclinar-se a qualquer imagem de um homem. Pode ser na mensagem, ou de um homem santo. Ela sabe quem ela é. E ela sabe quem Deus é. É uma coisa que eu percebi que esses 3 hebreus, eles sabiam 2 coisas. Eles sabiam quem eles eram. Eles eram pessoas da aliança e eles conheciam o Deus deles. Hoje o diabo está andando por aí como um leão que brame, tentando devorar aqueles que puder. Ele não está tentando dificultar as coisas para você. Na verdade, ele saiu para te matar mesmo. Amém? Ele saiu para acabar com você. Jesus não disse o ladrão vem a não ser para assaltar e para matar e destruir, mas eu venho para que você tenha vida, e que possa ter em abundância. Eu não trocaria essa vida dessa mensagem por nada. Eu estava no mundo, eu não gosto de falar da minha vida, mas eu estava no mundo. Eu sei o que ele apresenta, o que ele te dá. Não segura nem uma vela com a vida que eu tenho hoje. Você tem mais abundantemente. Se o diabo vem para tirar o seu gozo, ele vem para destruir seu testemunho. Nós estamos lutando com o mesmo diabo bem agora. Amém? Nesta mensagem estamos lutando com o mesmo diabo que matou os santos nas eras negras. Amém? 68 milhões que temos em Canadá. Cerca de 30 milhões? 32? Mais de 2 vezes. Mais de 2 vezes a população do Canadá foi matada, foi assassinada, queimada nas estacas. Deus parou com isso? Falou, não faz isso não. Você não pode tocá-los. Eles são meus filhos. Eles foram colocados para escolher. A posição de escolha, assim como eu e você fomos. Deus não parou. Eles tinham uma escolha a fazer, que eles podiam permanecer ou podiam se render. Eles viviam pela unção do boi. Eu queria que eu tivesse tempo, mas eu tenho algumas coisas que eu quero entrar aqui. Mas eles viveram pela unção do boi. Eles estavam debaixo da unção para o dia deles. Nós encontraremos eles um dia desses. Nós encontraremos eles um desses dias. Irmão Hammond, creio que nós encontraremos eles. Nós vamos perguntar, de que era você veio? Da era do boi. Da era do boi. Nós ficaremos surpresos, perguntar como você pode
aguentar ver seu marido ser queimado, sua esposa, a barriga sendo aberta e os bebês sendo tirados, queimados na estaca? Como pôde suportar? Sabe o que eles vão dizer? Nós quase vamos, né, idolatrar eles, né, porque são tão heróis. Ele falou, não tinha nada a ver comigo, eu só vivi debaixo da unção do meu dia, da palavra do meu dia. Havia uma unção que veio da presença de Deus, e eu vivo daquela unção. Talvez ele vai virar e perguntar, e você, de onde veio? Laodiceia. Laodiceia? Ei, silêncio, peraí, vamos ouvir. Tem alguém aqui, um pregador? Vem, fica, irmão Barry. Aqui está um pregador que, na verdade... Você tem artrite? Aqui está um pregador que conseguiu passar pela era da Laodiceia. Amém? Quando o profeta disse, a mulher, dinheiro e popularidade ia fazê-los, tentá-los cair. Aqui está um pregador que, na verdade, passou pela era de Laodiceia. Amém? Aqui está uma mulher que conseguiu, um adolescente. Como que você conseguiu? A nossa resposta será a mesma. Não foi nada que você fez. Foi a unção que veio da presença de Deus. Amém. E eu vivo por aquela unção. Não veio da Alemanha, não veio de Edmonton. Essa unção veio de Jeffersonville. Veio da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas você vê o diabo pensou que ele devoraria-os, que ele mataria todos eles. Mas veja, quando o diabo matou, enterrou 68 milhões de cristãos, crianças, mulheres, Deus, na verdade, mudou toda a situação. Oh, como eu amo isso aqui. Deus, na verdade, mudou toda a situação e o diabo, ao matá-los, na verdade, ajudou-os a guardar um lugar para eles na ressurreição. Cada um deles que passou pela tumba foi garantindo um lugar para eles na ressurreição. Quantos creem nisso aqui? Então, o diabo está solto nessa última era, procurando por quem possa devorar. Ele sabe que não tem a lei do lado dele, como ele fez nas eras negras. Lá, quando a Estado e a igreja eram um, agora as suas táticas são um pouco mais sutis, mais enganador. Ele está tentando te matar espiritualmente, amém? Com influência mundana. Tem tanta coisas do mundo vindo. Televisão, filmes, a cobiça da carne, internet, todo tipo de pornografia e essas coisas, modas do mundo. O irmão Branham disse, número 1, pecado do dia é falsa doutrina te tirar para separar-te do corpo de Cristo, amém? Para te separar, para te tirar da sua proteção. Ele está tentando tirar você dos seus irmãos, suas irmãs. Talvez esteja falando para bem poucos aqui, mas eu creio que a mensagem vai adiante, amém? Ele está tentando te tirar da tua proteção. Eu tenho um vídeo aqui, acho que o irmão Gideon, eu peguei na África do Sul, quando eu estava lá alguns anos atrás. Era sobre os animais que estavam no vale entre o Quênia e a Tanzânia, como que os leões caçam. Como alguém viu isso aí? É uma coisa bem interessante para assistir. Você vê é a mesma coisa com o leão vindo e os bois com as cabeças tudo, como nós estávamos nos ministros lá na reunião de ministros tentando proteger um ao outro. E então, o leão, ele não vai atrás do boi, mas ele corre e espalha eles. Tenta espalhar eles, separar os que são fracos do rebanho. Então espalha, então ele sai para matar. O lobo também usa a mesma tática com o veado. Então Pedro nos avisa disso: sejam sóbrios, fiquem calmos, fiquem juntos, coletivos, não corram porque alguém está correndo. Essa é a tática do leão para que faça-os correr.
Essa é a tática do diabo. Irmão, eu fiz algo uma vez que quase que entrei em problema com a minha esposa quando eu estava na Nova Zelândia. Eu estava com o irmão Derek. Onde está o irmão Derek? Não importa, mas... lá está. Shalom. Eu tinha estado na Ilha do Norte e... Eu acho que eu tinha estado no Searles. E nós entramos no carro e fomos para a Ilha do Sul. E óbvio que lá a gente dirige do lado errado da rua, porque tem que ser errado, porque nós dirigimos do lado direito. Então, eu tentei algo. Eles tinham muito mais ovelhas do que gente lá. Milhões de ovelhas, e acho que 3 milhões de pessoas só. Mas eu tentei algo lá. Eu queria ver como que essas ovelhas reagiriam. E eu estava dirigindo e buzinando. E todas as montanhas, as colinas cheias de ovelha. E essas ovelhas nas colinas não ouviam a buzina. Só as que estavam próximo da cerca. Então eu buzinava e elas começavam a correr. Antes de você quase que perceber, toda a montanha correndo. Então, daí eu fiz de novo. Ela falou, para, você está colocando eles em estresse. Eu fiz de novo. Mais algumas milhas abaixo da estrada. Só um pouquinho eu ouvia a buzina, mas eles começavam a correr e todo mundo começava a correr. E essa é a tática do diabo. Trazer algo, confusão, trazer coisa na igreja local, alguma coisa que está acontecendo. Ouvir algum dos fracos sai correndo, daí sim ele sai atrás para matar. Devorar. Tem sido a tática do diabo sempre. Dividir e conquistar, separar o povo e assim por diante. Eu sei que há alguns pregadores que dizem que se uma igreja é sólida na palavra, e o pastor prega a palavra e sabe sua posição, Satanás jamais poderia dividir o rebanho. Pessoas, na verdade, creem nisso. Se o pastor está na palavra realmente, Satanás jamais poderia vir e dividir o rebanho. Você crê que Deus sabia a posição dele? Você sabia que o céu vai de acordo com a palavra? Satanás tirou 1/3 dos anjos de Deus, amém? Anjos que Deus tinha criado, porque ele veio com a revelação um pouquinho mais alta, e aquele espírito tomou ele, e ele disse, eu subirei, subirei. E desde quando esse espírito pega em alguém, é difícil tirar esse espírito. Esse mesmo anjo de luz que saiu de Deus, Lúcifer, está na terra hoje, andando por aí como um leão que brame. Talvez você pode dizer esta noite, ele não vai me pegar não, estou na mensagem. Amém? Ele não vai me pegar porque eu sou eleito. Sou predestinado, não importa o que eu faço, eu estarei lá. Soa muito bonito, mas não é a atitude que Pedro teve, não. Quando ele avisou os santos dizendo, sejais sóbrios. Amém? Fiquem calmos, não vai por sentimentos. Não faça movimentos bruscos. Faça certo do seu chamado e eleição. Se você fizer estas coisas, você jamais falhará. Amém? Seja vigilante. Observe, fique distante. O profeta disse, não tome uma coisa nova. Ele disse, eles estão voando de todos os lugares. Mas não pega essas coisas novas, porque Deus tem nos dito, tem declarado a você qual a verdade é. Amém? O que a verdade é. Então o diabo vai usar qualquer coisa que ele puder para levar você ao lado. Ele vai usar seu trabalho. Ele vai usar a economia. Vai fazer que você mude para algum lugar, longe do companheirismo, para que você pode ganhar mais dinheiro. Não vai para Alberta só porque tá uma explosão na economia lá. Se Deus te colocou nesse ministério, você fique aqui. Amém? Deus sair da vontade de Deus com as coisas naturais. A Bíblia diz na parábola do semeador, os cuidados dessa vida, o engano das riquezas balançou o mundo e essa pessoa se torna o quê?
sem frutos. Amém? Fica muito ocupado. Sabe, uma economia, quando dá uma explosão, ela tem uma influência muito grande nessas coisas. As pessoas ficam tão envolvidas com o trabalho e não tem tempo para orar. Aquilo realmente falou comigo na reunião de ministro, não temos tempo para orar, não tem hora para as fitas, não tem tempo para ler sua Bíblia, amém? Não tem tempo para ir para a igreja. Então, agora Satanás te colocou onde ele queria. Então, porque você não tem se alimentado na palavra, como você deveria, você está fraco, aí ele te ataca. Ele vai trazer uma mulher sexy na tua frente. Ah, não, eu não. Sim, filhos e filhas têm as nossas fraquezas. Filhos de Deus, viram as mulheres, as filhas dos homens e que elas eram... Então vai colocar uma mulher sexy na tua frente, ataca com cobiça, tentar balançar tua casa, teu casamento, perder o teu temperamento. Eu acho que isso acontece em Edmonton, né? Aleluia. Então, de levar você tão descorajado, porque agora você está desencorajado, porque... Ah, eu vou falar, vou desistir. É melhor desistir, vou lá beber. O diabo, ele é mortal com o desencorajamento. O diabo, ele é mortal com o desencorajamento. É uma das coisas, as armas mais poderosas nesta era. Quando você está desencorajado, você está na condição mais vulnerável. Então ele vai atirar as setas venenosas a você. A primeira coisa que ele fala para você é que as pessoas não te amam. Sim, sabe? Não há amor nessa igreja. Ninguém se importa. Muitas panelinhas, ninguém se importa. Eu perdi 3 cultos e ninguém nem me ligou. Quando você não vem na igreja, você se abre para os ataques do diabo, porque a palavra diz: não apartai-vos da assembleia de estar juntos. Esta é a tua proteção. Aleluia. Você saiu da proteção da palavra. Quando você se desencorajar, ouçam, amigos, todos nós ficamos desencorajados. Eu quero entrar em algo aqui. Quando você ficar desencorajado, independente de como você se sente, você tem que crer o que a palavra diz sobre você. Esta é a tua proteção. Esta é a tua arma. Esta é a tua armadura. O profeta diz que ao momento que você desacreditar uma palavra de Deus, você está desarmado. Então, mantenha com a sua proteção. Eu acho que uma das maiores revelações que nós precisamos nesta era é reconhecer quem nós somos. Será que eu vou precisar de meia hora para explicar para vocês? E vocês, o resto aí? Posso tomar? Eu creio que é uma das maiores revelações que precisamos, quem nós somos. Irmão Branham disse, se a igreja apenas soubesse sua posição. Ele disse, um dia ela saberá. Então o rapto acontecerá quando ela descobrir que ela é. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio que os mistérios que Deus tem aberto no nosso dia são todos para nos ajudar a reconhecer quem nós somos. Não para levar nós a brigar uns com os outros, para falar que sabe mais do que o outro. Os mistérios que Deus tem revelado é para mostrar-nos quem nós somos. Na próxima vez que você ouvir uma mensagem do rapto, veja o que o irmão Branham fala lá. Ele fala que você é uma semente de Deus, você estava no teu pai, você era uma águia para começar. Ele está tentando mostrar quem você é, de onde você veio ali, na mensagem do rapto. E o que bom seria, que proveito seria saber que no jardim do Éden tem a revelação da semente da serpente, se você não reconhece que você é a semente de Deus. Não seria de proveito saber que os 7 selos têm sido abertos, a menos que você tenha visto o seu nome debaixo daquele selo. A menos que a abertura dos selos chamou o teu nome. Vê? A palavra do Senhor sempre, a palavra da hora sempre chama eleito da hora. Eu quero dar uns exemplos. Que proveito seria, ou que deu Elias o poder para vencer o leão que bramia no dia dele? Minha resposta é a sua fé, a sua revelação de quem ele era.
Sabe, todo quanto é tipo de coisa que podemos falar de Elias, mas você pode falar pela oração dele, que ele ora. Primeiro ele fala, vá adiante. Vai lá e sacrifica primeiro. E eles foram e tentaram fazer lá. E finalmente ele tirou sarro dele e disse, talvez você devesse gritar um pouquinho mais alto. Quando os 400 estavam pulando lá no altar e talvez o seu Deus, ele tem que gritar um pouquinho mais alto. E talvez ele está dormindo ou pescando. Então eles foram em algum lugar, e aí tomaram o conselho dele e começaram a se cortar, e gritar, e profetizar. Por quanto tempo? Aquele movimento carismático, até a hora da oferta, do sacrifício no entardecer. Aí o Elias, o profeta, veio, aí você pode ver que ele sabia que ele era, pela oração dele. Ele disse aqui, ouça-me, Senhor, que essa pessoa possam saber que Tu és Deus, que eu sou Teu servo, e que eu tenho feito todas essas coisas na Tua palavra, que essas pessoas saibam que Tu tens me enviado, que Tu tens me tornado o coração de volta. O que era isso? O que era que fez, que deu a João Batista o poder de vencer o leão que bramia no dia dele? Ele sabia que ele era, ora. Você é o Cristo? Ele disse, não. Ele disse, você é Elias? Não. Não é estranho. Ele não era Elias. Ele era um profeta. Ele sabia de que Elias eles estavam falando. Ele falou, não sou ele. Quem é você? Tinha que dar uma resposta para ele. Ele tem que dar uma resposta para quem nos perguntou. Eu sou a voz, aquele que clama no deserto. Para preparar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele sabia quem ele era. Amém? Quando você sabe quem você é, o diabo não pode te levar de lado a lado. Como Brana disse, o diabo sabe que se ele puder levar as pessoas, se ele conseguir tomar as pessoas, se ele sabe que as pessoas receberem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e quem ela é, no que ela se posiciona, aí sim ela pode fazer as obras, mais obras, ela será um exército invencível. Se elas receber a verdadeira revelação da primeira igreja, através do Espírito de Deus, de se pôr contra o Espírito Anticristo, Satanás ficará sem poder diante de ti. Mais um, na revelação de Jesus Cristo, diz, não há nada tal coisa que prevalece mais do que a revelação da palavra. É a revelação de Deus que te dá autoridade sobre o diabo. Louvado seja Deus. Deus não vai te proteger dos ataques de Satanás, mas Ele vai te equipar com o que você precisa para vencer o diabo. Então, reconhecer quem você é, reconhecer que é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Eu creio que é uma revelação essencial para vencer o diabo, as táticas nesta era maligna. A razão que Deus te deu a revelação do que acontece no Jardim do Éden não é para que você pudesse identificar a semente da serpente. Entende o que eu acabei de dizer? Eu não creio que a razão que Deus deu a revelação do que aconteceu no Jardim do Éden era para que identificássemos a semente da serpente, mas para saber que linhagem nós viemos. Da onde nós viemos. A razão por que Deus abriu os 7 selos nesses últimos dias não era para identificar a trilha da serpente, o rastro, nas denominacionais, sistemas denominacionais, para identificar a semente verdadeira, para identificar a noiva, quem ela é, amém? Para que que viemos de Deus e estamos voltando a Deus. O que deu a Jesus o poder que ele tinha? Ele reconheceu quem ele era. Posso ler para vocês? Em fé perfeita, ele diz, Mombran diz, ele descansou naquilo que ele era. Ele contava naquilo sabendo que ele era a palavra. E ele tinha fé em Deus que tinha feito na palavra, que ele era Deus a palavra, e Deus estava nele. Aquilo deu fé a ele porque ele entendeu sua posição. Ele sabia quem ele era, porque a Escritura tinha dito que ele era aquele. E toda a Escritura, todos os lugares da Escritura estavam provando quem ele seria, ele sabia que ele era. Agora observe.
Então, ele descansou no que Deus tinha feito ele, e se ele fizesse assim, não podemos nós também descansar naquilo que Deus tem feito nós, crentes? Quantos crentes aqui esta noite? Se você é um crente esta noite aqui, você não se tornou um crente por você mesmo, mas Deus te fez um crente. Não podemos descansar no que Deus tem nos feito, crentes? Então ele diz, se tu és um crente, você tem fé naquilo que você é um crente. Agora, há só uma coisa que você tem que fazer então. Ter fé em quem você é. Tenha fé. Eu não inventei isso aqui, não. É o seu profeta falando aqui. Tenha fé em quem você é. Tenha fé no que a palavra diz, o que você é. Irmão Perry, eu citei isso ao redor do mundo, irmão Perry. Eu citei o que você disse. Eu prefiro que a palavra diz sobre mim do que eu sei sobre mim mesmo. Não é perto? O irmão Perry disse isso. Então tenha fé no que a palavra diz que você é. Que coisa, a palavra tem coisas tremendas para dizer a teu respeito. Tem um tempinho para me dizer algumas das coisas que a palavra diz acerca de ti? A palavra diz que eu sou um herdeiro junto a Cristo. A palavra diz, e quando eu disse a palavra, eu posso citar da mensagem também. É a palavra falada. A palavra diz, eu sou um gene e semente de Deus. A palavra diz que eu estava na mente de Cristo antes da fundação do mundo. Amém? A palavra diz que eu fui predestinado para receber a palavra nesta era. A palavra diz que eu sou uma nova criatura. A palavra diz que todas as coisas são passadas e eis que todas as coisas são feitas novas. A palavra diz, ele se tornou pecado por mim para que eu pudesse se tornar a justiça de Deus. Se nós crermos que o irmão Branham disse, se crermos que ele literalmente se tornou pecado por nós, nós cremos. Então, nós temos também que crer que é por nossa união a ele, nós temos se tornado exatamente a justiça de Deus. O profeta diz, para crer em um é crer no outro. Para rejeitar um é rejeitar o outro também. Amém? Irmão Branham disse que o crente que está aqui em Cristo não pode perecer, não, nada menos, nada mais do que Cristo também não pode perecer. Quando eu li essas citações, isso até mexeu com a minha mente, mas agora eu uso a minha mente, eu uso as minhas citações. Se você está em Cristo, você não perecer tanto quanto Deus não pode perecer Cristo. Por quê? Porque você é parte de Deus. A palavra diz... Se eu subisse aqui no princípio, depois que o irmão Bisco me chamasse, eu dissesse, eu quero dizer algo a vocês. Eu sou tão justo quanto Deus é justo. Você teria saído. Tinha saído aqui da reunião, talvez. Mas agora a atmosfera está tão boa que agora eu posso falar. Vê? Amém? Irmão Branham disse. A palavra diz, irmão Branham disse. Irmão Branham disse, eu não tenho pecado. Eu sou a noiva virtuosa do filho do Deus vivente. A palavra diz que eu não sou só apenas perdoado, mas sou justificado. Eu nunca pequei para começar. Nós precisamos de uma revelação em alguma dessas coisas. Eu nunca pequei para começar. Na mensagem rápida, o irmão Branham disse, ela foi pré-ordenada, ela foi colocada aqui. Eu falo nisso porque nós estamos presos nesses corpos. Fomos presos nisso. Agora, quando ela ouviu a verdade e veio adiante, o sangue a limpou e ela fica lá, virtuosa, sem pecado nela qualquer. A palavra tem coisas boas para dizer a respeito de ti. Amém? A palavra diz em São João 5:24, uma das minhas escrituras favoritas, aquele que ouvir a minha palavra e crer em mim, nele que me enviou, tem vida eterna agora e jamais virá o do julgamento, mas tem passado já da morte para a vida. Foi o que a palavra diz.
A palavra diz que nós somos mais do que conquistadores com aquele que nos amou. A palavra diz que por uma oferta Ele tem nos aperfeiçoado para sempre e somos santificados. A palavra diz que em Efésios 1 que eu sou predestinado na adoção. Quantos creem que estamos na era de adoção? Estamos na era da adoção? Somos predestinados na adoção. Então ele diz em Romanos, ele diz, deixa eu só ver se eu posso, eu esqueci como a Escritura diz. Nós estamos esperando pela adoção. Não estamos esperando mais, vê? Eu pensei que estava na era da adoção. Essa é a era da adoção. Então Paulo disse, nós estamos esperando pela adoção para a redenção dos nossos corpos. Eu li muito sobre isso aí. Eu gostei que o Mongert falasse sobre ler entre linhas, mas isso aqui está na linha mesmo. Pode entender o que ele disse lá? Você está predestinado, você é predestinado à adoção. O último estágio da adoção é o quê? A mudança de corpo. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa, irmão Dor? Você vai conseguir. Se você é predestinado à adoção, no final estágio da adoção, que é a mudança de corpo, você é predestinado à adoção. Isso significa que você vai conseguir. Se esse estágio não fosse tão largo, eu caminharia entre vocês. Se esse púlpito, mas não quero quebrar minhas pernas. E se Jesus caminhasse até você, irmã, e dissesse, você lutou com isso, com aquilo, você lutou com aquilo, mas pela graça de Deus você vai conseguir. Você vai conseguir. Se Ele vier, se Jesus vier a cada um de vocês, assente de vocês e disser, você vai conseguir. Você é predestinado à adoção. Você vai conseguir, você vai conseguir. Ninguém vai te convencer, diz que não. Porque Ele está te dizendo, e eu estou dizendo então para você como servo dEle, que se você é predestinado à adoção, e você nos últimos estágios da adoção, que é a mudança de corpos, que significa que você vai conseguir. Glória. A palavra diz. Eu prefiro confiar no que a palavra diz sobre mim. Mombrana diz, tenha fé naquilo que você é, tenha fé no que a palavra diz que você é. A palavra diz, eu vou no rapto. De fato, a palavra diz que eu sou o rapto. O rapto não é Jesus descendo, é Jesus e a noiva indo. Aqueles que estiverem vivos serão tomados no ar para encontrar o Senhor nos ares. Se nós podemos crer na porque a palavra disse sobre nós, se não podemos crer, como estaremos no rapto? Como jamais vamos vencer? Como vamos conseguir conquistar o inimigo? Paulo diz que vós sois mais do que conquistadores ou vencedores. Estamos numa batalha verdadeira? Estamos numa batalha? Estamos lutando um diabo real. Amém? Andando por aí como um leão quebrando, mas eu creio que a revelação de quem nós somos será, ou desafiará o diabo. A revelação desta hora na noiva está vencendo cada obstáculo que o diabo coloca no teu caminho. Não deixe seus erros te levar para baixo ou te parar. Porque a profeta disse, você sempre vai tê-los. Talvez você teve algumas batalhas mentais. Talvez nas batalhas mentais perdeu alguns rounds. Talvez foi ensinado errado por um irmão. Ou até mesmo nessa reunião aqui, ou durante essas reuniões. A Bíblia diz, cinja os lombos da tua mente. Deixa eu dizer isso a vocês, como um grupo de pessoas. Alimente as suas mentes na palavra. Cinja os lombos da tua palavra, da tua mente. Não pare de se alimentar não se alimente do lixo que está indo na mensagem. Não é a tua proteção isso.
Seja cuidadoso. Se você começar a se alimentar desse tipo de lixo, você vai se tornar como isto. A palavra é a tua proteção. Irmão Branham disse, um homem justo não é necessariamente um homem sem pecado, mas quando ele confessa o pecado. Vamos ler um pouquinho sobre isso. O homem justo não é um homem que não peca, sem pecado, ou que não peca. Note que Elias era um homem sujeito às paixões da vida, assim como nós somos. Ele tinha seus altos e baixos, assim como temos. Não pensamos em Elias dessa forma, na verdade? Ele tinha seus altos e baixos como temos, tinha seus tempos de dúvidas, tempos de quando o seu temperamento tomava controle dele. Ele tinha muitas coisas que aconteciam de errado com ele, mas ainda assim ele era um homem justo. Por quê? Porque ele confessava sua indignidade perante Deus, e é o que fazia ele um homem justo. Não somos justos por nós mesmos, nós somos justos através de Jesus Cristo. Branham disse, eu não posso ser santificado por mim mesmo. Eu sou santificado através de Jesus Cristo, que para na presença de Deus no meu lugar. Não é a minha santidade, é sua santidade. Minha santidade não vai funcionar nunca, mas a dele sim. Deus, porque Deus já aceitou ele, e aceitando ele, ele teve que me aceitar também. Por quê? Porque eu estou nele. Amém? É isso que faz isto real, não é? Então não temos que depender em nós mesmos. Oh, aleluia. Sabe, gente, você ouve como ministro as pessoas dizerem, o diabo fica me falando. Você sabe que é o diabo? Por que você escuta ele? Pare de ouvir ao que o diabo está falando e comece a ouvir o assim diz o Senhor. A palavra diz que aqueles que ouvem o bramir do leão, em Apocalipse 10, como um leão brame, ouvir a voz de Deus, que ouve o alarido e se torna parte da palavra, estará no rapto. Amém? A única forma que jamais seremos vencedores e vamos no rapto é estar debaixo da proteção da palavra. Não só debaixo da proteção, mas nascido da palavra. Eu quero apenas encerrar aqui com isso. Isso vai 5 minutos aqui para encerrar com isso. Mas Pedro disse, ser nascido de novo. Não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, através da palavra de Deus. Eu amo o que o João disse em 1 João 3:9. Ele disse, aquele que for nascido de Deus, que Deus faça esse aqui real para nós. Qualquer que for nascido de Deus, não comete pecado. Pecado é incredulidade. Ele nunca disse que você não comete erro, ele só disse que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Sua semente fica nele, e ele não pode desacreditar a palavra de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, se você é nascido de Deus, na semente incorruptível, de Deus, você não pode desacreditar a palavra de Deus. Não há nada em você que pode fazer de você desacreditar. Eu disse à nossa igreja, não muito tempo atrás, eu não tenho problemas com qualquer parte da mensagem. Eu não tenho problema nenhum, como o Branham disse. Se eu estiver errado, eu só deixo de lado e falo, aqui está o que o profeta dizer, aqui está o problema. Esse é o rapaz que eu tenho problema com ele. É trazer ele à sujeição daquela palavra. Claro, se você não tiver problema desse tipo, eu não vou mencionar mais. Mas qualquer um que é nascido de Deus não comete pecado. Oh, eu amo isso aí. Porque sua semente, a semente de Deus, não vem e vai. Fica nele. E ele não pode desacreditar. Ele não pode pecar. Porque ele é nascido de Deus. Para ser um vencedor, você tem que crer o que a palavra diz a respeito de ti. Você tem que ver-te como parte da palavra para hoje. Como Pedro no dia de Pentecostes, ele disse, isso é aquilo.
Ele não estava falando o que você estava vendo ali, mas ele falou o que o Joel tinha falado. Ele falou isso e aquilo. Eu sou parte do cumprimento da palavra de Deus que Joel, o profeta, falou. Ele reconheceu que ele é parte do cumprimento, assim como Jesus, em Lucas 4, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho, trazer boas novas para os presos e aflitos. Ele disse, esse dia essa escritura tem se cumprido. Ele reconheceu quem ele era. Quantas vezes incontáveis tem você ouvido, irmã Branham, contar histórias sobre o escravo africano? Durante os dias de escravidão na América, vocês ouviram a história sobre o comprador que veio à plantação para comprar alguns escravos. Ele viu esse jovem rapaz que tinha seu peito para frente estufado, ele tinha sua cabeça erguida, estava trabalhando arduamente e ele não tinha que bater nele como os outros. E ele olhou e disse, eu quero comprar aquele escravo. Lembra da história? E o chefe disse, não, ele não está à venda. E eu perguntou, por que faz ele diferente? O que faz diferente do resto dos escravos? Ele disse, você dá alimento a ele diferente? Não. Ele é o chefe sobre eles? Não. Então o que ele faz ele tão diferente? Ele falou, eu também pensava até que eu descobri um dia que lá de volta na casa dele, o pai dele é o rei da tribo. E porque ele é o filho do rei, ele se conduz como um filho de rei. Qual é a moral atrás dessa história? Este homem reconheceu quem ele era. E reconhecendo quem que ele era, causou que ele tivesse a conduta própria. Amém? Eu quero que lembrarmos que ele tinha um verdadeiro inimigo. O diabo, uma coisa aí na sua mente, isso era destruir você para te matar espiritualmente, para te devorar. E a sua única proteção é a palavra. Eu quero fazer uma afirmação agora. Não é só se esconder atrás da palavra, mas se tornar parte da palavra para hoje. Se tornar um com a palavra. O diabo não pode derrotar a palavra. Deus tinha Adão e Eva protegidos atrás da palavra. Mas quando Eva se moveu de atrás da proteção da palavra, o diabo tomou-a. Não é verdade? Então, através da Bíblia, desde que eles ficaram atrás da palavra, eles eram salvos. Mas quando eles se moveram fora da proteção da palavra, o diabo tomou-os. Mas Deus não vai ser derrotado. Observe. Cristo, o mistério de Deus revelado. Antes que Cristo ou qualquer coisa estivesse na terra, você vê esse grande mistério, que ele escolheu a noiva antes que houvesse qualquer coisa. Quantos creem que você é parte disso? Ele escolheu a noiva, observe, sabendo que Eva cairia, em desacreditar a palavra, sabendo que ela cairia. Mas ele escolheu uma noiva que não cairia. Eu sou só uma pessoa que crê nisso. Ou uma delas. Ele escolheu Adão e Eva, ele escolheu cada um. Mas no tempo do fim, ele disse que escolheu uma noiva que não cairia. Eu sou um deles, um dos tais. Ele escolheu uma noiva que não cairia. Observe o que ele diz. Que se firmaria nessa palavra independentemente do que o restante do mundo falaria a respeito disso. Se seguraria a palavra, são predestinados para permanecer ali. A adoção de filhos através de Jesus Cristo predestinou a igreja para aquela posição gloriosa. Como ele tira uma noiva que não cairia? Através de tornar-se a palavra. Ao se tornar a palavra. Não ficar atrás, mas se tornar um com a palavra. Parte da palavra. Irmão Branham disse em Fé Perfeita, olha o que ele disse. Você se torna a palavra. Ao receber a palavra. O que ele está dizendo em Apocalipse 10, do 8 ao 10, ele está falando sobre você e eu. Tome o livro. Coma o livro. Torna-se um com a palavra. Se eu comer essa Bíblia, você não vai mais ver a Bíblia, você vai ver eu daí. Amém?
É esse tanto que temos que nos tornar a palavra. Por que a noiva não será enganada? Por que a noiva não será enganada ou sim derrotada? Porque você é a palavra. Você não pode derrotar a palavra. Você não pode enganar a palavra. Você se torna a palavra. Assim como ao receber a palavra. Tome o livro. Coma o livro. Aleluia. Irmão Branham disse que debaixo do mensageiro dela, a noiva se tornaria a voz final para a era final. Amém? Então os músicos podem vir, tem um hino que eu quero cantar, mas por que a noiva não será enganada? Porque ela não pode ser enganada ou derrotada, porque você não pode enganar a palavra. É impossível derrotar a palavra. É por isso que o irmão Branham pode dizer, ele escolheu uma noiva que não cairia. Eu creio nisso. Eu creio que com todo o meu coração, que nós vamos tomar a palavra, comer a palavra, nascemos pela palavra, e você não pode enganar a palavra. Paulo diz aos Efésios, a igreja modelo, cinja-se com a armadura de Deus, que sejam capazes de ficar contra as ciladas do diabo. Se alguma era já foi dada a armadura de Deus, foi nesta era. Nós estamos cobertos da cabeça aos pés. Bom, Ardil, montei uma guitarra flat top, porque eu pudesse usar. Não tenho. Opa. Tá faltando cinto. Não tem palheta também. Conhece aqui? Você conhece aquele hino, não há nenhum buraco na minha armadura, Deus tem me coberto perfeitamente? Quantos creem que você está muito bem protegido pela palavra nesse dia? Ainda bem que eu esqueci que eu estava na internet, senão eu nunca tinha feito isso. Não há nenhum buraco na minha armadura. Deus tem me coberto perfeitamente. Eu nunca cairei. Se eu vestir tudo, e o inferno de Satanás não pode prevalecer. Não há nenhum buraco na minha armadura. Deus tem me coberto muito bem. Eu nunca caio. Se eu vestir tudo, Satanás não pode prevalecer. Eu quero cantar junto, é muito simples. Não há nenhum buraco na minha armadura. Deus me tem coberto perfeitamente. Eu nunca cairei se eu vestir tudo que Ele tem me dado. E os dardos de Satanás não podem prevalecer. Vista-se com o amor de Deus, com a armadura de Deus.
Sim, sim. Eu sou o filho do rei. Praise God. Praise God. I'm a child of the King. Oh yes. I'm a child of the King. Você acha que Deus se cansa de ouvir isso? Você acha que Ele se cansa de ouvir isto? De jeito nenhum. Aleluia. Louvado seja Deus. Você sabe, eu não creio que esse edifício... Não sei que tipo de gente tem se encontrado aqui, mas eu não creio que essas cortinas, que essas paredes, esse mundo material, esse edifício material tenha jamais ouvido qualquer algum dizer ou cantar assim, cantar dessa forma. Graça, louvado seja Deus. Child of the King. Praise God, praise God. Praise God, praise God. I'm a child of the King. Sou redimido. Aleluia. Eu amo esse hino. Esta é a hora da redenção, com plena redenção.
Esta é a hora que ele veio para tomar aquilo que ele comprou. Amém? E é a hora para aqueles que foram comprados, de serem declarados. Bom, Hildebrand disse hoje essa noite muitas coisas que quando a palavra diz, você é. E agora não é suficiente ouvir do pregador. E não é suficiente ler na Escritura. Não é suficiente ler na mensagem. Não é suficiente dizer, Mombrana disse, o profeta disse. Não é suficiente até dizer, Deus disse. Você tem que dizer. Você tem que dizer. Você tem que dizer. O profeta disse, até que você confesse. Eu tenho falado à minha igreja. Tenho pegado a estação de Mombrana disse. Por quanto tempo devo dizer? Diga até você crer. Mais uma vez e mais uma vez. Apenas diga. Repita. Sou redimido. Glórias a Deus. Eu sou tudo que as Escrituras têm falado de mim. Diz na Escritura que ele se apresente uma igreja gloriosa. Você tem que confessar isto. Eu sou uma igreja gloriosa. Não tendo culpa, não tendo mancha. Parece difícil, né? Você pode dizer, a noiva não tem mancha, mas a pergunta é, você é parte da noiva? Se você tem uma mancha e você está dizendo que é parte da noiva, então a noiva tem uma mancha. Sem mancha, diz. Ou ruga, ou qualquer coisa assim. E sem culpa. Eu quase posso ouvir os seus pensamentos, claro. Bem, na mensagem, na noiva, isso e aquilo. E não é suficiente ser positivo só sobre isso, coisas positivas. Mas eu vou te dizer como se livrar da mancha. Isso é confessar a medida completa da redenção e a redenção completa de Jesus Cristo, redenção. Eu tenho provado que essa é uma maneira de ter vitória. Você nunca vai ter vitória apenas identificar o seu problema. Você tem que identificar a vitória sobre aquele problema. Amém? Amém? Ele me fez sem mancha. O Calvário pagou por tudo. Está terminado. Aleluia. Glória a Deus. Gostaram esta noite? Amém? Aleluia. Ok. Acho que vamos só cantar. É uma igreja gloriosa, sem mancha ou ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Já já vamos despedir. Temos até às 11 horas. 11 horas é nosso limite para sair daqui. Nós apreciamos os irmãos que estão trabalhando do auditório aqui, que têm trabalhado conosco por um bom tempo já, e permitiu que viéssemos. Nossos irmãos, muitos de nossos irmãos, não sei se você viu quando você saiu da igreja a última noite, que havia um caminhão enorme lá fora. Assim que você saiu da igreja, eles tiveram que começar a desmanchar tudo lá. E carregaram até o caminhão, equipamento bem delicado, e toda uma equipe de nossos irmãos estavam colocando todo aquele equipamento e todos esses cabos e essas telas e coisas para trazer aqui, para que tivéssemos a internet, para que as pessoas pudessem, sabe como mais de 300 locações estavam assistindo esse culto na primeira meia hora dessa reunião. Mais de 300 locações.
O irmão Hildebrand talvez pregou para mais de 1000 pessoas, ou algumas pares de 1000 pessoas, alguns milhares de pessoas. Não será um dia maravilhoso quando toda a noiva estiver junta e as portas se abrirem e nós vieram de todas as línguas e nações e raças e tribos e nações. Você não será abençoado, você não é abençoado em ver 30, 40 nações aqui. Eu digo, Senhor, abençoe o servo de Deus. E eu penso quando vai ser quando a noiva entrar. Será uma igreja gloriosa, sem mancha e ruga. Gostaria de cantar no coro de novo, dizer: eu sou um membro. Todos vocês que serão trasladados ou que estão traduzindo qualquer língua que você está cantando aí, canta na língua, canta essa igreja gloriosa. E eu sou um membro, lavado no sangue do Cordeiro. Cumprimente um aos outros. Essa é uma igreja gloriosa e eu sou um membro. Lavado no sangue do Cordeiro. Deus te abençoe.